Olá, pessoal. Hoje eu vou gravar um vídeo aqui deitada. Isso, eu tô deitada. Isso é algo que raramente acontece, viu? É interessante que geralmente, né, partindo de pessoas que gostam de criticar e geralmente são pessoas dotadas de malícia, elas ficam buscando coisas negativas em você. Eu não sei se é com a intenção de te diminuir ou se é com a intenção de descredibilizar quem você é e o que você faz. Então tem pessoas que têm esse tipo de comportamento. Eu particularmente, eu tenho dificuldade de relacionar com pessoas assim e nem gosto de ficar perto de pessoas assim, mas tem pessoas assim, que é o que elas não sabem como é o seu dia a dia, elas não convivem com você debaixo de teto e de paredes e ficam opinando sobre a sua vida e não só isso, falando coisas pessoais sobre a sua vida, mas com esse tipo de comportamento, ou te fazendo, ou diminuir quem você é, ou descredibilizar o que você faz. Então, eu tô fazendo questão de falar isso, que é o seguinte: raramente eu faço isso aqui, ó, que é ficar deitada. Raramente. Isso não faz parte do meu ser. Então, eu tô sempre em movimento, graças a Deus por isso. Então, a partir do momento que o dia amanhece, eu já tô de pé arrumando as minhas coisinhas, fazendo meu café, fazendo a limpeza da casa. Inclusive, hoje eu já fiz isso, eu levantei cedo, né? Já fui lá fora, já varri o corredor, já lavei a minha meia, né? Porque a roupa de trabalho eu lavei ontem. Assim que eu cheguei da rua, tá lavadinha, tá cheirosinha, tá aqui pronta pra semana que vem. Minha calça jeans, minha blusa de manga comprida, minha corsária que eu uso dentro da calça jeans, né? Aqui, ó, peraí. Minha blusa preta de gola alta, tá vendo? Tá cheirosinha. Tá até com resquício do perfume, tipo assim, tá com cheiro do sabão em pó e do perfume. O, isso aqui, ó, é roupa de atividade física que eu uso dentro da calça jeans. E eu faço isso por causa do tecido da calça jeans. Tá vendo? A calça jeans tá lavadinha. E o top que eu uso, que tá comigo, eu tô usando, tá lavadinho. Então tá pronto aqui pra semana que vem, tá vendo? Dobradinho aqui, tá dobrado igual o meu nariz, mas tá aqui dobradinho. E aí tá aqui, né? Ou seja, cheguei ontem, lavei, e deixei no varal. Hoje já amanheceu seca, então depois que eu terminei de varrer o corredor, recolhi, dobrei, coloquei aqui. E aí, ó, depois que eu fiz tudo bonitinho, eu resolvi ficar deitada assistindo uns vídeos aqui no YouTube sobre um aplicativo aí que foi me sugerido na internet. E aí eu tô olhando sobre ele para ver informações, né? E aí eu tô aqui deitada e aí eu comecei a ver alguns vídeos, né, na internet, e aí eu tô assim, não, vou comentar sobre o inglês, o que tá acontecendo aqui no canal. Primeiramente, eu faço questão de falar isso, as escolhas que eu faço, que eu sinto vontade de fazer, não vem de eu estar vendo uma outra pessoa fazer, porque eu vejo que isso é um comportamento muito recorrente dentro da sociedade, tá? Então, primeiramente, eu já falo isso. Então, as escolhas que eu faço, que eu sinto vontade de fazer, elas partem inicialmente do meu ser, do meu interno. Elas não partem assim, ó. Tô vendo aquela pessoa ali falando inglês, ah, eu quero falar inglês. Ah, eu tô vendo aquela pessoa falar inglês ali, ah, então eu quero falar inglês, alemão e espanhol. Eu não sou esse tipo de mentalidade. Existe, são muitas, mas eu não sou esse tipo. Então, eu já faço questão de deixar claro isso. Então, o que tem a ver meu inglês? Primeiramente, começou lá atrás, tá? Na minha era, lá na minha terra natal, com as influências ali da televisão, que no primeiro momento não tive acesso devido às nossas crenças lá do meu meio, né? Da minha família, envolvendo ali religião, e devido a alguns tipos de restrições que eram impostas lá atrás, então eu não tive acesso à televisão no primeiro momento. Então, a minha infância, uma parte dela, eu não tive acesso. Comecei a ter acesso muito gradativamente e de uma forma conflituosa a partir ali de uma certa idade. Mas a gente só foi ter televisão em casa mesmo, eu acredito que foi ali na adolescência, né? Então, tinha uns clipes, né, da MTV. Então passavam clipes americanos. Outra coisa, tinha os filmes da sessão da tarde. Então meu encanto e fascínio pelo inglês vem dali. Vem dos filmes da sessão da tarde, vem dos clipes da MTV e de ver pessoas, né, principalmente lá de Hollywood, dando entrevistas falando inglês. Então eu acho lindo, já começa ali
lá atrás, de quando ainda não existia digitais influência, influenciadores, youtubers, essas pessoas aí. Não existiam. Então, o meu interesse não partiu dessas pessoas nem do que elas vêm fazendo. Partiu lá atrás do meu, ao ver ali na televisão, pessoas de fora, tá? Nem é daqui, que o inglês não é natural daqui, o inglês é de fora. Então, ao ver aquelas pessoas de Hollywood dando entrevistas, né, falando inglês, eu achava aquilo muito lindo. Ficava fascinada, então sim, naturalmente eu sentia esse desejo, essa vontade. Então, o que que foi que aconteceu? Quando foi ali no meu primeiro emprego, que eu estava com 19 anos, né, que eu tinha acabado de concluir o meu ensino médio, eu fui trabalhar como que fala, gente, lanchonete, e lá eu pensei, bom, já que agora eu tenho minha rendinha, eu vou procurar fazer o inglês, né, que é uma paixão, é algo que eu tenho vontade de ter contato e de aprender. Então, uma das minhas primeiras escolhas na vida foi isso, foi que fazer o curso de inglês. Mas lá naquele tempo, gente, a minha mente era tão fechada, a minha mente não era desenvolvida, sabe? Eu estava começando os primeiros passinhos ali, por conta própria, né? Sem influência de família, sem influência de sociedade, sem influência de terceiros, ou seja, a partir do momento que eu estava tendo meu dinheirinho, eu já quis fazer o curso. Então, e nesse tempo eu tinha uma bicicleta, porque meu pai me deu uma bicicleta novinha. Então eu saía da minha casa até ao centro para poder fazer o curso de inglês, que se não for engano meu, era 2 vezes por semana, tá? Eu acho que era terça e quinta. E naquele tempo era na CCAA, tá? Então, assim, só que como eu não tinha, assim, muitas atitudes construídas e enraizadas, que é necessário, né? Fui aprender isso ao longo do tempo, eu não levei muito a sério, não lidei com isso como algo muito a sério. Então, eu fui fazendo o curso ali, aí devido a vários fatores envolvidos, eu acabei desistindo. Então, não levei para frente, mas eu cheguei a me matricular, cheguei a comprar o material, cheguei a pagar as mensalidades, cheguei a frequentar algumas aulas, compreendeu? Então, assim, inclusive tiveram aulas marcantes com a professora de momentos, de coisas que ela ensinava que eu nunca vou esquecer, que ela ensinou ali que ficou gravada em mim. E nisso, quando foi no ano ali de 2007, eu fui embora da minha terra natal, ou seja, ficou aquela ideia parada ali, aquela vontade, né, parada ali. E eu ir para Belo Horizonte, eu levei o material junto comigo. Levei o material. Só que nisso, esse material, uma outra pessoa, né, um adulto, né, um marido de uma mulher que eu fui morar na casa dela de favor, viu o material e ele tinha interesse de aprender e desenvolver o inglês, então ele acabou se sentindo incentivado a continuar e começou a usar o material, que inclusive tinham 2 CDs, tá, para prática. Então tinha com prática e atividades. Então eram 4 livros que eu tinha, 4 livros e 2 CDs, o primeiro material do primeiro módulo, tá bom? E aí essa pessoa acabou ficando com esse material, tomou posse e nunca mais eu vi esse material. Isso foi no meu início ali em Belo Horizonte. Quando foi no ano de 2015 para 2016, eu me inscrevi numa bolsa no Senac de Águas de São Pedro. Eu estava morando em São Paulo, mas eu já estava vendo ali que para mim aquele período de experiência estava acabando e que eu teria que começar uma outra experiência. Então eu voltei a minha mente para a Água de São Pedro e aí acabei descobrindo o Senac e acabei descobrindo bolsas de inglês no Senac. Então eu me inscrevi, aí eu fui chamada e aí eu, né, pedi demissão lá na loja que eu estava trabalhando, recebi o acerto e com esse acerto fui lá para São Pedro, que é do lado de Água de São Pedro. Então lá eu consegui pagar aluguel, consegui fazer esse curso de graça e ia de bicicleta, tá? Porque aí eu comprei uma bicicletinha de R$ 250. Então eu saía de São Pedro até Água de São Pedro de bicicleta e ia fazer esse curso. Esse curso durou acho que um mês, 1 a 2 meses no máximo, acho que foi 1 a 2 meses, no máximo ou um mês, que ele era todo dia na semana, hein, se não for engano meu. Ixi, agora eu não tenho certeza sobre os dias direitinho e tal, isso foi no ano de 2016. Eu tenho o certificado, tem tudo direitinho, tudo registrado, tudo constatado. E o que acontece nesse curso, gente, é cursinho básico, tá? Então, para quem tentou fazer curso de inglês aqui no Brasil, sabe como é que é aí a dinâmica, como que acontece. E então, eu aprendi o basicão do basicão. Então, o que que aconteceu nesse meio aí? Aprendi as coisas básicas, que é o que? Abecedário, números, que são cores, animais, algumas palavras. Mas como a gente não tem prática aqui no Brasil, então a gente acaba não desenvolvendo a fala. Então foi o que aconteceu comigo. Então, como eu não fico me baseando nos outros, como eu não fico me comparando com os outros
e nem me motivando no resultado dos outros, que eu não sou esse tipo de pessoa, então acabou, ficou parado. Porque eu não via necessidade de fazer isso, porque eu via o que o outro estava fazendo, entende? Então, da minha vontade ficou parado, e não só isso, da minha disciplina também. Ficou parado. Então, aí chegou num ponto agora que eu decidi que eu vou desenvolver um tipo de trabalho, mas eu percebi que para eu desenvolver esse trabalho da forma como eu quero, eu vou ter que falar o inglês. Aí é um desafio para mim, porque eu vou ter que aprender a falar, ou seja, se eu já aprendi o básico, por exemplo, hoje eu consigo ler um texto, mas aí isso aí é uma consequência que veio de outros fatores, não do curso em si. O curso foi muito básico, mas agregou um pouquinho, tal, mas não foi o que fez ali a grande diferença. O que fez a grande diferença foi quando eu comecei a ter contato com um certo tipo de conteúdo que eu tinha que traduzir para o português. Então eu ia no Google, tá? Tradutor, óbvio, que é o que mais fácil que a gente tem hoje em dia. Então eu lia lá em inglês, puxava no português lá no tradutor. Então isso ajudou muito a registrar palavras em inglês. Então, hoje, se for para eu pegar um texto, eu leio 90% dele. Eu vou 90%, eu vou falar que eu leio 90%, porque tem muitas palavras em inglês que eu desconheço. Porque se nem o dicionário brasileiro a gente domina as palavras que tem nele, imagina uma língua nova. Né? Então, para mim, eu vou ter que aprender muito ainda. Entendeu? Eu estou no início, só que estava parado. Por quê? Devido à minha disciplina, que eu descobri que eu tenho isso desde a infância, isso me prejudica muito. Então, eu estou disposta e determinada a trabalhar minha disciplina, estou fazendo isso no meu dia a dia. Né? Esse trabalho de vendas ambulantes está me forçando a ter que desenvolver isso, está forçando, graças a Deus por isso, ou seja, uma experiência que aos olhos da humanidade parece ser irrelevante, parece ser coisa de necessitado, mas na minha vida está trazendo grandes aprendizados, agregando bastante, e também não sou de ficar me importando com a opinião da sociedade, porque se você for olhar a opinião dos outros, você não vive, entendeu? Se você for ficar olhando a opinião dos outros, você não vive. E eu acredito que cada ser humano nasceu aqui para viver a sua própria digital. Não é a opinião dos outros nem a vida dos outros. É a própria digital. Só que para você chegar nesse ponto na sua mente, você tem que passar por muitos processos de experiências. Você tem que passar por muitos processos de filtro para você conseguir ter uma consciência desse tipo de pensamento. Então, assim, cheguei num ponto hoje que eu quero ter um trabalho, mas para eu desenvolver esse trabalho do jeito como eu quero, eu tenho que falar a segunda língua, que é o inglês. Então, eu resolvi colocar em prática, que é o que? A fala. E aí, que foi que eu entendi? Beleza, se for estudar o método tradicional, você vai demorar muitos anos. Então, já que o que falta para você é falar, já começa a praticar a fala. Só que eu percebi que não é tão simples quanto parece. Entendeu? Porque você pratica uma fala ali, mas aquela palavra, ela registra um pouquinho, mas se você for falar sem olhar em nada escrito, garra. Então eu percebi que não é só praticar a fala do jeito que eu vinha fazendo, vou ter que fazer outros processos, tá? E já estou fazendo. Então é só para ficar claro para vocês isso, esse interesse meu do inglês vem lá de trás. E devido ao fato de, em vários momentos, eu ter manifestado isso nas redes sociais, principalmente ali fazendo postagens em inglês no Instagram, tiveram pessoas influentes na mídia e até mesmo pessoas famosas que ao ver isso, que eu estava ali fazendo isso, rapidamente, na motivação a jato, correram e foram investir o dinheiro delas no inglês para poder falar fluentemente. E teve uma que chegou até a falar: vocês vão ver que até no final do ano vocês ainda vão me ver falando inglês, porque viu que eu estava fazendo nas minhas coisas. Então existe esse tipo de gente, existe esse tipo de mentalidade. Estou cansada de ver isso na internet e eu não entendo o que passa na mente dessas pessoas, por que elas são assim, por que a mente delas são assim. Não entendo, eu ainda não entendo, eu fico tentando assim analisar e chegar numa conclusão, que sentido que faz isso, né? Mas eu não sou Deus para ter todas as respostas da vida, mas só para deixar claro para vocês isso, que a minha escolha de estudar o inglês, falar o inglês, não tem relação nenhuma com essas pessoas e nem com o que elas andam fazendo da vida delas.